Então, gente, vamos lá. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre a alteração, né, recente de tecnologia disponibilizada pela Senior na versão 5.10.4. Ah, a versão 5.10.4, ela foi lançada pela Senior em abril de 24 e foi disponibilizada comercialmente em setembro de 24, né? Obviamente, por ser uma versão nova, e sempre com as diversas alterações que uma nova release ela traz, a gente, nos nossos clientes, a maioria deles, eles optam por deixar a versão estabilizar, né, para que comecem a executar as atualizações, né? Mas falando um pouquinho da principal alteração, né, que a gente teve com relação à tecnologia, né, então foi a migração do Glassfish para o Wildfly, né? Essa alteração, ela trouxe diversos benefícios, né, com relação à segurança, especialmente e performance de ambientes, né, especialmente ambientes que têm diversas integrações com sistemas satélites ou com outros softwares dentro das organizações. Então, a ideia de fato é trazer um overview, né, sobre as características e os principais aí benefícios que a gente nessas migrações, né, a gente já executou aí aproximadamente 36 migrações, se eu não estou enganado, depois eu acho que até o pessoal aí pode me corrigir, a gente já fez 36 migrações de ambientes aí para o Wildfly, né, e aí falando da versão especificamente, né, então vamos lá, versão 5.10.3 ainda com Glassfish, versão 5.10.4 somente com o Wildfly, então obrigatoriamente se você usa a versão 5.10.3 e for fazer a atualização para 5.10.4, você obrigatoriamente precisa fazer essa migração, né? Então, falando um pouquinho da história do Wildfly, né? O Wildfly ele é um servidor de aplicações Java é, desenvolvido pela comunidade e patrocinado pela Red Hat, né? A Red Hat, para quem não conhece, ela se notabilizou no mercado, é um dos grandes players aí do mercado tecnológico, né, pelo desenvolvimento de uma versão Linux, uma distribuição Linux, que ela é comumente utilizada em ambientes de grande escala, né, ambientes de alta demanda, alta disponibilidade, consequentemente, né, tem diversos outros produtos aí relacionados ao mercado de desenvolvimento, né? Eles se notabilizaram pelo desenvolvimento do sistema operacional, mas hoje tem um portfólio aí com diversos outros produtos. Inclusive uma versão comercial, né, de um servidor de aplicações Java, que é o JBoss, né? E aí aqui entra uma coisa bem interessante. Por isso, o Wildfly se notabiliza bastante no mercado, né? Porque ele traz diversos features, né? Diversos itens relacionados a do JBoss para o Wildfly, né? E como ele é patrocinado pela Red Hat, a frequência de atualizações do Wildfly e a frequência com que a comunidade ela tá atuando nesse produto ela é bastante grande. E por isso, né, diversas aplicações, diversas empresas, diversos fornecedores de software optam pelo Wildfly para hospedarem suas aplicações Java, né? No caso do Senior, a gente fala muito da questão dos web services, né? Então, assim, alguns benefícios, né? Alguns critérios aqui sobre o Wildfly, né? Então, a performance, né? Ele utiliza metadados em cache e reduz muito o consumo de recursos, né? O console do Wildfly, comparado ao Glassfish, ele inicia muito mais rapidamente e por ele ser carregado em módulos, o consumo de hardware do servidor ele é mínimo, né? Ele é menor do que o Glassfish, por exemplo. Consequente por isso, ele é utilizado em grandes ambientes, né? Então, assim, é bastante utilizado em aplicações de larga escala, né? Então, ele é muito, assim, comparado à performance de Glassfish e de Wildfly, o Wildfly ele se notabiliza pela essa questão também da performance, né? Padrão de mercado, né? Então, como ele é um software desenvolvido pela comunidade, patrocinado pela Red Hat, ele está aí, ele tá mais ativo com relação a padrões de mercado, facilitando o desenvolvimento e permitindo maior foco na necessidade do negócio, o que flexibiliza bastante esse desenvolvimento e a migração entre fornecedores de software, né? Por isso, obviamente, pela essa questão de padrões de mercado, né? A implantação, né? A implantação do Weedfly, ela é uma implantação mais centralizada, né? Ela é focada no usuário, né? Então, assim, focado no usuário significa que
você consegue fazer aí a gestão, né, e o gerenciamento dessa tecnologia de diversas formas, né, através de CLI, né, que é, para quem não conhece, CLI é linha de comando, de fato, tem um console web amigável, através de APIs, Java, Java REST e JMX, né, que é um padrão aí conhecido aí para quem desenvolve serverlets em Java. Permite automação, né? Porque daí, como ele tem aí uma facilidade com linha de comando, entre outras plataformas, tu consegue usar em rotinas automatizadas até para fazer deploy dessas aplicações ou de servidores do Wildfly, né? E a parte de integração, né? Por ele ser uma plataforma comumente muito utilizada pelo mercado, ela tá aí bastante à frente do Glassfish no que diz respeito a essa questão de, até questão de tecnologias mais modernas, né? Hoje a gente fala muito em microserviço, entre outras tecnologias. É, a gente está aí, então ele te dá a possibilidade de você utilizar em Docker, em Kubernetes, né? Em, para desenvolvimento e até mesmo para subir o Wildfly, subir server groups em containers, né, que a gente conhece aí como containers Docker ou até mesmo pods em Kubernetes. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Para questionarem, tá? Tá liberado, beleza? Falando um pouquinho da arquitetura, né? Ele é dividido a arquitetura em basicamente em três pilares, né? Obviamente é uma arquitetura maior, mas a gente trouxe aqui os principais itens da arquitetura do Fly, né? Que é a parte de server groups, profiles e socket binding, né? Então, o server group, basicamente, o que que é? Ele é um conjunto de servidores dentro de um domínio, né? Os servidores no mesmo grupo compartilham a mesma configuração e usado para gerenciar várias instâncias do Wildfly, né? Então, eu posso ter mais de uma instância de Wildfly rodando no mesmo servidor, né? O profile, o que que a gente vai fazer com o profile, né? A gente vai definir quais as portas utilizadas pelo servidor, as configurações de segurança, banco de dados, mensagerias e logs, né? Ele permite também a criação de perfis diferentes para cada aplicação, que é legal. Quando a gente trabalha com o Wildfly, fazendo uma analogia ao Glassfish, no Glassfish, quando a gente tem ali, por exemplo, ambiente de teste, ambiente de homologação no mesmo servidor, nós temos ali dois domínios diferentes, né? O Wildfly também cria domínios, mas a parte de gerenciabilidade ela se torna mais fácil porque tu cria profiles para cada ambiente. Tu vai criar um profile lá para um ambiente de homologação e um profile para o ambiente de produção, por exemplo, né? E o socket bind a gente vai definir quais protocolos e portas a gente vai utilizar para cada profile. O que é legal, quando a gente faz a migração para o Wildfly, a gente tem um único serviço do Wildfly, diferente do domínio, do Glassfish, quando lá, por exemplo, nós temos clientes que, por exemplo, não é o ideal, não é? Mas até pela questão de consumo de recursos de servidor, tu tem 3, 4 ambientes instalados no mesmo servidor. E aí faz com que tu tenha 4 Glassfishes, 4 domínios de Glassfish. O que que isso significa? Muito maior, né? Maior consumo de recurso de hardware. Memória, especialmente, né? E processador também. Com o Wildfly a gente consegue criar um único serviço. E aí por isso que a gente queria que ele é modularizado, né? Então tu consegue ter essa gerenciabilidade melhor para para fazer essa gestão e, consequentemente, reduzir o teu consumo, né, de recurso de hardware para esse ambiente, né? Aí, conceitos de configurações, né? A gente tem aqui, eu não vou trazer muito tecnicamente, né? Mas vou dar uma pincelada, né? Então, tu tem basicamente dois modos de operação. Modo standalone e modo domain, né, que você utiliza, o standalone você utiliza para a implantação de um único servidor ou única instância, e o modo domain para ambientes com múltiplas instâncias, que é o módulo que a gente utiliza, porque tem clientes que têm mais de um domínio por servidor, ou seja, que é mais de um ambiente. Então, domain a gente utiliza em ambientes de produção com múltiplas instâncias que exigem alta disponibilidade e escalabilidade, né? Aqui já fala, né? Como ele é uma aplicação pensando em alta demanda, ele é muito focado, ele é desenvolvido e otimizado para trabalhar de fato com alta escala. Possível, por isso que ele te permite tu ter cluster do Wildfly, cluster de servidores, cluster de profiles, de domains, então tu consegue ter até um ambiente mais descentralizado do que propriamente é o Glassfish. Deixa eu ver se alguém questionou alguma coisa. Pessoal, tá aberto aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Parte de configuração, né? Então a gente tem aí basicamente dois arquivos de configuração principais, que vai depender, obviamente, do módulo que você vai estar utilizando, que é o standalone e o domain.xml, né?
as portas padrões, né, a gente costuma dizer, né, geralmente quando tu instala e tu cria o Wildfly lá, tu cria lá o server group, você tem lá as portas padrões que é utilizado pelos web services, né, 8080 para o HTTP e 8443 para SSL, ou seja, daí quando você tiver um certificado instalado no Wildfly para fornecer acesso criptografado aos web services. E o console da administração, né? Os consoles de administração, né? Através da linha de comando você se conecta na porta 9999 e a porta web, que é a porta 9990. Para quem, fazendo uma analogia aqui com o Glassfish nesse caso seria a porta 8080 para administração e a porta admin, que a gente fala lá, é a porta 4848 para ambiente de produção, quando não se tem mais de um Glassfish instalado no mesmo servidor, né? Deixa eu pegar aqui. Então aqui a gente trouxe um printzinho, né, para mostrar para vocês aí uma ideia, né, de como que é a interface web, né? Então vocês podem ver aquilo que a gente está ali, a arquitetura, como eu pontuei ali atrás, tem os profiles, interfaces, socket embed, socket binds, paths e system properties, né? Basicamente eu trouxe os três principais porque os outros são mais relacionados à propriamente configuração interna do serviço do Wildfly. Aqui é a interface web e aqui em linha de comando, então é totalmente amigável também aí para quem gosta de trabalhar com linha de comando. Então tu consegue fazer tudo o que você faz na interface web, você consegue fazer através de linha de comando também, o que é bem interessante. E aí a gente trouxe aqui um comparativo se falando especificamente, né, entre o Wildfly e o Glassfish 4, né? Então a gente trouxe ali algumas funcionalidades, a gente trouxe aqui uma tabela aí para que vocês tenham uma ideia do que a gente traz de benefício aqui com a migração. Então vamos lá, performance, né? Como a gente falou, ele é altamente, ele é modularizado, consequentemente carrega em metadados em cache, por isso tu tem alto desempenho, ele é otimizado para aplicações, como eu falei, de grande escala e aplicações empresariais. Glassfish, né? O Glassfish a gente tem aqui pouca performance em ambientes de alto tráfego, né? Porque ele não foi criado com essa ideia e ele é muito mais utilizado em ambientes de desenvolvimento. E aqui tem eu tenho um item que eu gostaria de tratar. O Glassfish, ele é desenvolvido e mantido pela Oracle. E a Oracle disponibiliza ele através de uma licença open source. Ele é gratuito, né? Você não paga para utilizar o Glassfish. Porém, a comunidade do Glassfish de desenvolvimento ela é muito menor do que a comunidade do Wildfly, né? Por que isso? Porque a Oracle tem produtos comerciais, né? A Oracle tem um outro produto que eles chamam de, se eu não estou enganado, eu acho que é o WebLogic, tá? E o WebLogic é da IBM. A Oracle tem um outro produto pago que eu não vou lembrar o nome agora e, consequentemente, o esforço de atualizações. Ó, vocês podem perceber faz quanto tempo que a gente não tem uma atualização do Glassfish. Né? A gente está na versão 4.0. Se eu não estou enganado, a última versão do Glassfish na 4 é a 4.3. Né? E faz muito tempo que não é nada, não é lançado nada novo. E o Wildfly a gente tem atualizações aí constantes, né? Semanais quase. Então, se a gente for trazer isso aí para que trade critérios de performance e segurança, isso faz grande diferença, né? É um produto que ele não tem tantas atualizações, né? Então, isso faz toda a diferença por questões daí, como eu falei, de performance, né? Parte de administração, né? O Glassfish tem também a parte a administração web e através do terminal, mas através, por exemplo, de CLI, ele é um pouquinho mais engessado que o Wildfly. O Wildfly consegue te entregar uma gerenciabilidade melhor do que o Glassfish, né? Escalabilidade, né? Então, como eu falei, ele é para alta demanda, então ele consegue trabalhar com cluster, ambientes híbridos, ambientes de microserviços. O Glassfish ele tem suporte limitado, né? Ele consegue trabalhar com cloud, com cluster nativo e, consequentemente, não é tão interessante quando você precisa, por exemplo, montar um ambiente de alta disponibilidade utilizando o Glassfish. Você precisa de tecnologias auxiliares, né? Por exemplo, um proxy na frente, alguma coisa do tipo. Microserviços, né, como a gente falou ali, então, o Glassfish ele tem pouquíssima integração com Docker e Kubernetes, e o Wildfly ele já é totalmente integrado com essas plataformas aí. E aquilo que eu falei que é bastante importante, né, o suporte, né, ele é mantido, o Wildfly é mantido ativamente pela comunidade da Red Hat, né, com atualizações constantes, e o Glassfish ele é disponibilizado pela Oracle e mantido pela Payara.
e ele fornece atualizações otimizadas somente em versões comerciais. É aquilo que eu falei. Se você quiser um benefício de atualizar, de usar o Glassfish e quiser alguma otimização de performance para usar em alguma determinada aplicação, somente se você pagar, né, por esse desenvolvimento lá, né? Então, obviamente, então você teria que comprar uma versão comercial, digamos assim, né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Tudo certo? Tudo beleza? Rodrigo, vamos lá? Pode ir? Pode falar, cara. Bom dia. Bom dia. Me ouve bem? Sim, sim, escutando bem. Olha só, sobre as atualizações, você comentou que a, a periodicidade das atualizações do Wildfly é bem maior do que o Glassfish, né? Uhum. Nesse caso, quem que atualiza quem que aplica as atualizações do Wildfly? Isso vem no pacote de atualização da Senior ou isso tem que ser rodado separadamente? Não, separadamente, tá, Rodrigo? A Senior ela não se envolve com relações de tecnologia do ambiente, né? A não ser que, óbvio, você contrate horas que eles chamam de contrato de risco. Obviamente, o produto em si, a tecnologia, ela tem atualizações constantes, né? Porém, como ele é um intermediador de web services da Senior, a gente tem que sempre se atentar para a versão que está homologada pela Senior, né? Então, isso é bastante importante, né? O sentido de dizer o seguinte, não é sempre que a gente tem uma atualização de Wildfly que essa atualização ela vai estar homologada pela Senior, né? Então, a Senior ela está preocupada com essa questão de a parte de segurança e performance também, mas se você realizar a atualização, por exemplo, se você realizar uma atualização do Wildfly, quem vai fazer essa atualização é a tua TI, ou é uma empresa terceira, ou a Pronos, né? Que pode te apoiar nisso, mas não é a Senior que vai realizar essa atualização, tá? Do Wildfly no teu ambiente, é você que vai precisar fazer. Beleza, Rodrigo? Ok, entendido. Obrigado. Fechou. Tyrone, pode ir. Tá liberado. Ô, Beleza, Felipe, bom dia. Bom dia. Complementando o caso aí do nosso amigo, a questão da a periodicidade que a Senior vai homologar essas versões, eles vão passar a informar os usuários, olha, vai sair uma release nova da versão 4, eu estou também homologando aqui a versão X do WildFly para produção. O Isso aí que é eles vão informar a gente, né? Isso sempre tem na doc, tá, Tyrone? Na doc da Senior lá, quando tu vai na documentação dos produtos, aí tem a versão lá, por exemplo, a versão 5.10.4, tu vai ter lá plataformas homologadas. Lá tem todas as informações relacionadas às plataformas que são homologadas pela Senior. Tanto o Wildfly, quanto Java, quanto versões de sistema operacional, versões de banco de dados. Então, tudo que está homologado pela Senior, ela estará disponível nessa documentação. Se depois vocês quiserem, eu até posso disponibilizar o link aqui para vocês, tá? E aí vocês conseguem consultar essa homologação lá, as plataformas lá nesse link. Beleza? Perfeito. Fechou. Então, dando seguimento aqui, gente. Então, falando um pouquinho aí, sim, da versão, né, do Wildfly pro Glassfish, e aqui também uma das principais, né, das principais modificações que a gente teve com essa alteração. Né, com a atualização do Glassfish para o Wildfly, também houve a utilização de um Java mais novo. Né? Então a Senior migrou do Java 8, que era utilizado anteriormente, para o Java 17. Consequentemente, por isso, a gente teve também diversas outras melhorias, né? Parte de lançamento, então, falando exclusivamente, o Java 8 foi lançado em 2014, o Java 17 em 21, né? Desempenho, né? A gente chama que é pouco otimizado, né? E falando do Java 17, tem o melhor desempenho, né? A JMX, eles alteraram os parâmetros de heap e permgen space e adicionaram melhoria nesses itens, e isso trouxe, obviamente, maior desempenho, tanto para processador quanto para consumo de memória. Né? A gente sabe, para quem conhece e trabalha bastante com Glassfish, sabe que o Glassfish tem aí um alto consumo de memória. Né? Parte de segurança, né? Então, na versão 8, tu só é suportado TLS, o suportado TLS na versão 1.2. Na versão 17 aí, então, o Java adicionou pensando, né, nesse aspecto de segurança. A gente sabe que o Java 8 tem muita vulnerabilidade, né, que já está identificada, porém como a gente está
Com essa release homologada, é alto risco a gente autorizar para uma versão mais nova, visto que não está homologado pela Senior. Então, não que o Java 17 não tenha vulnerabilidade, né? É difícil um software que não tenha, mas são muito menores que o Java 8. E aí a gente já tem aí suporte a TLS 1.3, que é a versão mais nova do TLS, pacotes de segurança e pacotes assim, de segurança aprimorados para a JVM, né? Para quem não conhece, a JVM é a máquina virtual do Java, tá? Quando sobe uma aplicação Java, ele traz ali uma máquina virtual Java para rodar a tua aplicação. Uma engine virtual, né? Não máquina, não é uma máquina física, uma máquina, né? Um sistema operacional que eu me refiro. A partir de licenciamento, né? Então, assim, o Oracle gratuito ele foi até 2019. Para quem não sabe, o Oracle, quem detém o Java, né? Então, o suporte gratuito foi até 2019, ele já se encerrou. E lá no Java 17 a gente está usando o Oracle JDK com uma política de licenciamento utilizado pela OpenJDK, que é mantido também pela comunidade. E aí, obviamente, por isso a gente tem aí suporte disponível, né, para o OpenJDK na versão 17. Aí, bom, vamos lá, né, trazendo um pouquinho de benefício que a gente encontrou aqui, né, na, na migração, né, do Udfly para a aplicação Senior, daí a gente já fez algumas que eu mencionei ali no início da apresentação. Então, vamos lá, né? Aí, trazendo em tópicos, né? O que a gente percebeu? Performance. A gente percebeu melhor performance nas integrações com terceiras rotinas que utilizam web services e módulos web. Né? Web services e módulos web, para quem não conhece, o Rondo Web, Sapiens Web, que é utilizado por eDocs, entre outras features dentro do sistema. HCM usa muito para emitir ali, para fazer integração com a plataforma X, entre outras coisas. Né? A gente percebeu melhoria nessas questões. Né? O que vai melhorar para os integradores, né? Sistemas de satélite, sistemas terceiros. Né? Parte de segurança, né? Então, óbvio, como eu mencionei ali, a gente sabe que a versão 8 estava muito defasada com relação a patch de segurança. Na 17 a gente tem uma melhoria uma melhoria significativa na correção de vulnerabilidades da plataforma, né? Então, por usar um Java mais novo, a gente tem, óbvio, um pouco mais de segurança para as aplicações também. Fato, né? Recursos, né? Então a gente percebe, é perceptível a redução, né, de recursos computacionais, né, como eu mencionei, né? Então ele vai usar somente o que de fato ele precisa para subir o serviço. Então, consequentemente, tu consegue ter uma otimização de recursos do servidor que o Udfly ele vai estar hospedado, né? E a manutenção, né? Então, o que a gente percebeu aqui? Otimização do tempo de inicialização do serviço, né? A gente sabe que para quem conhece o Glassfish, muitas vezes fica 15 minutos iniciando o serviço para poder, quando o servidor é reiniciado ou durante um processo de atualização, né? E a parte de atualizações do Senior, né? Por exemplo, a gente tem hoje um módulo muito específico que é o gestão de ponto nova interface. Não sei se alguma de vocês usa. Geralmente, o gestão de ponto nova interface ele costuma demorar muito tempo para fazer o deploy durante o processo de atualização. Cara, no Udfly a gente sente uma melhoria assim significativa, né? Por exemplo, a gente tem um cliente específico que a gente fez a atualização aqui e que o deploy do gestão de ponto nova interface, por algum motivo, demorava mais de 40, 50 minutos para realizar. E com o Udfly fez em 5 minutos. Então é uma melhora significativa nessa nessa questões. Então, se eu fosse elencar aqui, basicamente, a parte de performance, segurança e a parte de manutenção e consumo de recursos, a gente trouxe aqui os 4 pontos que a gente achou bastante relevante, por conta também de que a gente sabe que muitos clientes não têm aí uma infraestrutura muito robusta para suportar diversas aplicações, ou até mesmo a utilização ela precisa estar de acordo com a sua infraestrutura, e com o Udfly a gente consegue ter uma otimização melhor desse consumo de hardware especificamente, né? Migração, né? Então, como que funciona a migração? Óbvio, a gente não vai falar de tudo, mas basicamente esse aqui é o ciclo de vida da migração, que é o que a gente faz aqui na Pronos. Então, a gente faz a preparação do ambiente, instalando ali os pré-requisitos, OpenJDK, configuração de variável de ambiente, parte de instalação do Udfly, né, que é a criação dos usuários e administradores, fazer a parte da arquitetura, de criação de server group, socket binds e os serviços do Windows, parametrizar a JVM de acordo com o ambiente do cliente, né? Cada ambiente é um ambiente, então a gente faz essa parametrização sempre olhando para essa questão de performance e segurança. Atualização, né? Porque quando a gente
quando a gente faz a migração, né? Ah, Felipe, eu posso usar o Wildfly na versão 5.10.3? Não, tem que ser 5.10.4. Consequentemente, quando o cliente compra o nosso pacote, ele já está levando, além da migração, a gente também já atualiza a versão do sistema. Posterior a isso, a gente remove o serviço do Glassfish, né, que é a parte de atualização de fato. Removemos o serviço do Glassfish e realizamos o acompanhamento posterior à atualização em caso de algum incidente ou problema. Então a gente faz todo esse ciclo, né, e o acompanhamento posterior ao problema detectado, né. A gente não tem enfrentado problemas com o Wildfly, tá, gente? A gente migrou aí, como eu falei, 30 clientes, a gente teve problema em um módulo específico, que é o currículo web, de acordo com as URLs de acesso, que também já foi corrigido. Beleza? Reforma tributária e aderência legal, né? Então vamos lá. A gente sabe que tem a reforma tributária chegando aí. E o que é interessante falar nesse caso, né? Que a migração para o Wildfly ocorre junto à atualização para a versão 5.10.4, aquilo que eu falei no outro slide, né? Para tratar suporte às novas exigências legais. A Senior não vai lançar nada na 5.10.3. Então é o seguinte. Reforma tributária introduz mudanças nas regras fiscais que exigirão adequação nos sistemas das empresas. Aí a gente trouxe algumas coisas aqui importantes, né? Não todas, obviamente, né? Até porque também não é a nossa área de especialidade, mas para cada setor terá um impacto, né? Então, na indústria, a eliminação do IPI, serviços, possivelmente aumento de carga tributária e o e-commerce, novas regras para produtos e serviços digitais, né? O que é legal, para que você tenha essa conformidade, você precisa ter a versão 5.10.4, o que significa que você precisa migrar para o Wildfly, beleza? Pergunta ali do Tyrone também, que tá... Mari, pode falar. Não, só para avisar que tem uma pergunta do Adrian ali no chat. Legal, sim. Tá disponível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu acho. Isso mesmo, Adrian. Isso mesmo, tá? Os parâmetros de HIP e de HIP são os parâmetros da XMX e do PermGen. Por quê? Porque basicamente o Wildfly ele condensa esses parâmetros. Beleza? Então é isso mesmo. Política do ciclo de vida de versões, então, né? Aquilo que o Tairone pontuou ali sobre alguma questão das versões. Então a gente tem ali o ciclo de vida, né? Então, falando especialmente da versão 5.10.3, que é a mais utilizada nesse momento. Então, para quem não sabe, mas a gente sempre procura encaminhar aqui, através da Sancom e da Pronos, os comunicados, né? A gente fez o comunicado do Glassfish, né? Enfim. Mas para quem não sabe, então a versão 2023 ela começou, ela já estava em pré-descontinuação desde abril de 25, né? Sendo totalmente descontinuada em outubro de 2025, né? O que significa novas funcionalidades elas não serão mais oferecidas nessa versão, somente correções de problemas, né? Claro que a Senior quer que todos atualizem até essa data, né, gente? Até para questões de daqui a pouco a gente tem clientes que estão em versões muito antigas, quando a gente vai fazer a atualização, a gente tem um problema, porque a gente tem janela curta e tem que fazer muitos saltos de versões. Então, o que que a gente pede? Não fique tão atrás com as atualizações, tente manter um ciclo, uma política de atualizações mais frequente, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas com quanto maior frequência você fazer essas atualizações, menos problemas você vai ter quando fazê-las, né? A ideia é mais ou menos nesse sentido. E aí, como eu falei, a versão 5.10.3 ela está, né, descontinuada. Então, a gente precisa levar isso em consideração, né, tanto para a reforma tributária e também para as outras funcionalidades do sistema e fazer a atualização, né? E essa atualização ela requer, né, a atualização para o Wildfly. Beleza, gente? Então, oferta especial, né? A gente tá com a Pronos, para quem não conhece, tem alguns outros produtos, né? A gente trabalha com a parte de infraestrutura em nuvem e segurança digital e a gente está aí com uma campanha especial, né? A gente, para quem adquirir o nosso backup aí com volume de 300 GB, a gente tá também como até um brinde para o webinar, vai ganhar a migração do Wildfly, né, de forma gratuita. Comprando então a nossa plataforma de backup, nosso serviço de backup em cloud, em nuvem, você ganha a migração para o Wildfly. Então,
a migração para o Udfly e a atualização para a versão 5.10.4 são oferecidos como um pacote de serviços da Pronos. Como eu falei para vocês, a gente já fez aí aproximadamente 30 e poucos clientes, né? Então a gente tá com todo o time preparado para fazer essa migração. A Pronos ela trabalha com outros serviços, mas a gente também tem pacotes de atualização mensal, né, para aqueles clientes que, cara, eu não gostaria de fazer atualização aqui dentro de casa. A gente também trabalha com os pacotes de atualização e também com os serviços de atualização eventuais, né? Então, eu quero contratar somente para vocês fazerem a migração para o Udfly. Posteriormente, eu quero tocar a atualização por aqui, tudo certo, né? Mas também a gente tem essa possibilidade dos pacotes de serviços. Gente, era isso o nosso recado. Não sei se ficou alguma dúvida e alguma dúvida que vocês gostariam de tirar, tá? A nossa equipe está aqui disponível para vocês. O que a gente pede se vocês têm ideia daqui a pouco de fazer a atualização para que vocês marquem as agendas, porque consequentemente a gente tem aí um volume muito grande de agendamentos, né, por conta da reforma, né, na reforma tributária, e é importante que essa atualização ela seja executada antes, tá? É, Beleza. Fico à disposição para alguma dúvida, se Felipe, houver. Uhum. o Adrian quer fazer umas perguntas técnicas. Diga aí, Adriano, pode falar. Opa, acho que melhor pelo chat. Você consegue me ouvir? Consigo ouvir sim, cara. Uhum. Para não tomar muito tempo, sei que era algo mais comercial e tal, mas eu tenho duas dúvidas e tal, porque a gente já está fazendo o nosso processo aqui no ambiente dev e duas dúvidas surgiram aqui para mim. A primeira dúvida, que acho que isso afeta outros clientes e tal, que era muito comum durante as atualizações ocorrerem erros em deploys específicos. Então dava erro, sei lá, no deploy dos web services, dava erro no deploy do Senior Monitor Center. Era muito comum ignorar esse processo, seguir até o final da atualização ali, tudo certo, e aí depois entrar no Glassfish e fazer o deploy manualmente ali da CSM Center, da gestão do ponto, do deploy do Web Service, enfim, do que desse erro, para não impactar na atualização e para seguir, e aí corrigir. Eu não localizei isso no Outfly. Terá essa opção também ou não tem a opção de corrigir manual em casos de erro de deploy específico? Tem opção sim. Tem opção sim, tá? Dá para te fazer deploy diretamente dentro do produto. Ah, beleza. Mas Vou assim, te localizar. confesso que não foi o nosso caso, tá? Em algumas migrações que a gente fez. Geralmente, quando tem problema de deploy, ele remete a um problema no ambiente antes, né? Daqui a pouco parametrização, enfim, teria que fazer uma análise mais profunda para poder identificar. Mas sim, é possível. Entendi. Beleza, vou dar uma olhada. E minha outra dúvida é com relação à gestão do ponto. A gente tem Uhum, ele aqui, eu dei uma olhada na documentação, e aí diz que a principal coisa que afeta ali é com relação às regras. sim. E aí nós temos hoje em nosso ambiente e tal regras ali publicadas Uhum, pelo Senior Developer, que daí não é sim. nem Pelo pela Senior outra coordenadora. Developer, né? Uhum. Isso. E aí, como é que funciona isso? Porque eu vi que não trata isso, né? E aí, como é que faz Uhum. essa parte de conversão pro Outfly dessas regras? Tem um processo específico, Adrian. Eu acredito que a Senior não tenha disponibilizado toda a documentação ainda ali Ah, bom. dos portais, mas existe um processo específico para fazer essa conversão, tá? Um outro ponto de atenção é para quem usa BPM, que utiliza a biblioteca SXI do Glassfish, tem uma alteração que é necessário ser feito também quando for migrar para o Woodfly. Beleza? Beleza, seria isso. Show de bola. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, acho que se não tem nenhuma dúvida, a gente pode estar encerrando, né, Mari? Sim, podemos encerrar. Show de bola. Pessoal, novamente agradeço aí a presença de todos, né? Ficamos à disposição aqui da Pronos, né? Se vocês precisarem de alguma informação. E se precisarem também fazer os agendamentos, me coloco à disposição aqui. Fechou? Valeu, gente. Uma boa semana a todos aí. Obrigado, tá? Até mais.